Olá meninas, tudo bem? Me chamo Yara. Hoje damos início à quarta aula com o tema Alimentos Industrializados e Rotulagem. O que são alimentos industrializados? São alimentos que passam por processos nas indústrias, obtidos através da matéria-prima que são retirados da natureza. Os processos da indústria muitas vezes implicam em adição de conservantes, aditivos químicos, entre outros, que possuem o objetivo de conferir mais sabor, cor, textura e maior tempo de conservação. Criados no final da Segunda Guerra Mundial, como citado na primeira aula sobre transição alimentar. De acordo com o Guia da População Brasileira, com o advento da indústria de modernização de alimentos e ampliação dos processos, nós podemos classificar os alimentos de uma outra maneira mais literal. O guia divide em 3 grandes grupos de acordo com seu grau de processamento, que são alimentos in natura ou minimamente processados e os alimentos processados. Alimentos in natura ou minimamente processados são retirados de plantas e animais e não sofrem qualquer alteração após ser retirado da natureza. Alimentos minimamente processados são submetidos a processos de limpeza, remoção das partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, entre outros, e processos similares que não envolvam a adição de sal, açúcar, gorduras, óleos ou outros aditivos. Exemplos: milho em grão ou na espiga, leite pasteurizado, ultrapasteurizado, longa-vida ou em pó, e frutas secas. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outros alimentos aditivos, a fim de tornar esse alimento mais durável e melhor ao paladar. Exemplo: extrato ou concentrado de tomate com adição de sal, açúcar, frutas em caldas e atum enlatado. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas de substâncias extraídas dos alimentos como açúcar, óleo, amido, proteínas e gordura, derivadas de constituintes de alimentos como a gordura hidrogenada e o amido modificado, ou sintetizadas no laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo, entre outros. Exemplo: vários tipos de biscoitos, guloseimas, balas, além dos congelados, como pizza, lasanha, hambúrgueres, entre outros. O rótulo dos alimentos é uma comunicação entre os consumidores e os produtos. A seguir, algumas informações necessárias que precisam estar presentes nos rótulos e é necessário que você as identifique. A lista de ingredientes, ela informa os ingredientes que estão contidos nesse alimento. E a leitura dessa informação é importantíssima para que o consumidor possa identificar os termos como açúcar, sacarose e outros tipos de açúcares. A lista de ingredientes apresenta em ordem decrescente todos os componentes do produto. E saiba que não importa se o produto tem poucos ou muitos ingredientes. O número de ingredientes não determina a qualidade nem a segurança do alimento. Se estão ali, é porque são necessários. Como existem centenas de ingredientes, é natural que a maior parte dos consumidores não os conheça. Pela lei, os ingredientes e aditivos são descritos com termos técnicos ou em códigos, o que pode soar estranho. Mas o importante é saber que passaram por critérios de aprovação muito rigorosos na Organização Mundial da Saúde e no Brasil, e seus limites são estritamente seguros. Para os alérgicos, os rótulos têm de destacar os principais ingredientes que causam alergia numa frase logo abaixo da lista de ingredientes. Todo alimento embalado também deve informar com destaque se tem ou não tem glúten na receita. A origem é uma informação necessária para que o consumidor saiba quem é o fabricante e onde o produto foi fabricado. Ela também ajuda para o consumidor saber qual é a procedência desse produto e entrar em contato com o fabricante se necessário. Prazo de validade. Os produtos que possuem um prazo de validade inferior a 3 meses devem conter a data e o mês. E produtos que possuem o prazo de validade superior a 3 meses devem conter apenas o mês e o ano. O conteúdo líquido, ele indica a quantidade total do produto contido na embalagem. Ele deve ser apresentado como quilo ou litros.
O lote é um número que faz parte no controle da produção. Se o produto apresenta algum erro, ele deve ser recolhido e analisado pelo lote ao qual ele pertence. Informação nutricional obrigatória. É a tabela nutricional. A sua leitura é importante para que você possa fazer escolhas mais saudáveis para você e para sua família. A tabela nutricional é praticamente o raio-x do alimento. Ela mostra as calorias e os nutrientes por porção do alimento. Assim, se você consumir mais de uma porção, deverá multiplicar esses valores. A primeira informação é o valor energético, que mostra a quantidade de calorias em quilocaloria. Depois vem os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans e as fibras. Tudo em gramas. Daí vem o sódio. E, atenção, ele está em miligrama e não em gramas. Mas abaixo vem as vitaminas e os minerais, que podem estar em miligramas ou microgramas. Outros nutrientes ou elementos poderão aparecer aqui, se estiverem presentes no alimento. Você sabe a diferença entre grama e miligrama? 1 grama tem 1000 miligramas. Isso significa que a quantidade de 1 grama é 1000 vezes maior do que a quantidade de 1 miligrama. Agora vamos ao tamanho da porção. Ela vai estar em gramas ou ml e medida caseira. Fique de olho, às vezes o produto pode vir com uma ou mais porções por embalagem. Na coluna ao lado fica o VD. Os especialistas em nutrição descobriram o quanto precisamos comer de cada nutriente ao dia e deram o nome de valor diário na sigla VD. De modo geral, tudo que você come no dia deve ser somado e o ideal é que as calorias e nutrientes não passem dos 100% do VD. Dê preferência aos produtos com o menor VD para gorduras saturadas e sódio. Quem precisa controlar o açúcar deve ficar de olho na porcentagem dos carboidratos e checar o açúcar nas suas diferentes formas na lista de ingredientes. As informações do rótulo servem para ajudar na melhor escolha. Por isso, fique atento. Alimento Diet e Light. O alimento Diet ele é direcionado para alguma condição fisiológica específica, como por exemplo a diabetes, que é quando ocorre a retirada total do açúcar, onde ocorre a substituição pelo adoçante. Os alimentos Light são aqueles que ocorre a diminuição de aproximadamente 30% de determinado ingrediente, que já é para um público que já tem a intenção de emagrecer ou consumir um alimento menos calórico. Tanto o Light quanto o Diet não necessariamente ocorre a retirada total ou a diminuição do açúcar em específico. Podem ser alteradas substâncias como as proteínas, as gorduras, entre outros. Por isso é necessário a importância da leitura do rótulo. Por hoje é só. Na atividade de hoje, eu quero que vocês façam uma visita ao mercado e gravem um vídeo de 2 minutos comparando o mesmo produto com marcas diferentes. Com base no que vocês aprenderam dessa aula, observem a lista de ingredientes das duas embalagens. Elas estão no tamanho adequado, estão visíveis? Vocês conseguem entender o que está sendo passado através dessa lista? Observem a validade, fabricação, a informação do fabricante. Comparem uma informação com a da outra marca e observem também a informação nutricional. Estão muito diferentes comparando uma com a outra? Agora vocês podem destacar os pontos que mais te chamaram a atenção e compartilhem com as demais alunas. Muito obrigada, até a próxima!